São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa é a famosa teoria da separação dos poderes, trazida por Montesquieu lá no século XVIII. E aí, posteriormente à Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, havia a norma de que os estados que não trouxessem a separação dos poderes não poderiam ter uma Constituição. Isso virou um dogma, porque todo mundo começou a entender a separação de poderes como absoluta. Nenhum poder poderia intervir no outro, nenhum poder poderia ter qualquer relação de interdependência ou qualquer coisa assim. Era a independência entre poderes absoluta. Mas, posteriormente, analisando, começaram a entender que, na verdade, deveria se haver uma harmonia, uma combinação de poderes e não uma separação de poderes. Por isso, nosso artigo 2º da Constituição traz a harmonia entre os poderes, justamente para trazer essa combinação. Porque os poderes, eles não podem ser absolutos, tá? Eles são a representação da soberania interna. Lembra que eu expliquei no outro vídeo? Soberania interna é a soberania do Estado para com os cidadãos. E ela pode ser exprimida para a gente aqui através dos poderes. Então a gente tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um com as suas competências, mas todos com o poder de fiscalizar um ao outro, tá? De interdependência de um para com o outro. Então, isso é importante para preservar a harmonia dos poderes. Então, nem a divisão de função entre órgãos e nem a independência deve ser vista de forma absoluta, porque tornaria-se possível que um poder fosse abusado por seu detentor. Então, a gente teria um abuso de poder por parte do detentor do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Para isso, existe o sistema de freios e contrapesos. Isso pode ser que em algum livro, alguma doutrina que você venha a ler, você encontre esse termo, freios e contrapesos. Para que um poder possa refrear o outro, possa ponderar dentro das atribuições de cada poder. E não é só o Legislativo que tem função de legislar, o Executivo função de executar e administrar, e o Judiciário de julgar. Dentro de cada poder, é importante que vocês lembrem, existe também a característica de fazer outros poderes, mas isso é individual. Por favor, não confundam, tá? Obviamente, o Executivo, ele administra e executa. Mas dentro do Poder Executivo, por exemplo, quando um servidor público é julgado administrativamente, monta-se uma comissão civil e essa comissão julga. Então o Executivo ele também tem função de julgar, mas internamente, tá? Da porta para fora, a sua prefeitura, da porta para fora, o presidente da República, da porta para fora, o governador do estado, que são os poderes executivos, eles vão ter a função de administrar, de executar o que está previsto em lei. Então, é importante lembrar disso. Eles têm as suas competências específicas, mas dentro das competências é possível que exerçam outras, tá? Por exemplo, o Poder Judiciário, ele edita normas internas, somente adstritas ao próprio Judiciário. Isso é uma forma de legislar, mas internamente. Então, memorizem, da porta para fora, o que vale é o que está escrito na Constituição. Outra coisa importante de se lembrar é que a nossa própria Constituição consagra o artigo 2º como cláusula pétrea. Basta vocês procurarem lá nos incisos do artigo 60, que vocês vão confirmar que é cláusula pétrea a separação dos poderes do Brasil. Fica exprimida também a questão da ação direta de inconstitucionalidade. Eu expliquei lá quando eu falei do preâmbulo. Se vocês quiserem, clique aqui, ó. Eu vou pôr um link aqui do ladinho aqui, ó. Vocês clicam e vão lá no meu vídeo falando sobre o preâmbulo da Constituição. É possível entrar-se com uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei que o Legislativo vem editar que diga respeito à iniciativa do Poder Executivo. Calma que eu vou traduzir para você que não tem essa dimensão toda, para você que ainda está começando sua faculdade, para você que só é cidadão e quer conhecer os seus direitos através da Constituição. A própria Constituição, lá na frente a gente vai ver isso, ela delimita que algumas iniciativas legislativas são de competência exclusiva de alguns poderes. Por exemplo, os servidores públicos do Poder Executivo, ou seja, os servidores públicos da sua prefeitura, por exemplo, as normas, as leis que digam respeito a eles
só podem ser de iniciativa do próprio Poder Executivo, ou seja, o prefeito vai escrever a lei, tá? Através dos seus secretários, diretores, vai enviar para a Câmara Municipal, Poder Legislativo, Câmara Municipal aprova ou rejeita, tá? Esse projeto de lei. Suponhamos que venha aprovar, então passa a valer a lei que diz respeito aos servidores públicos. Entretanto, vamos supor que a Câmara Municipal dê iniciativa a essa lei. A Câmara Municipal dá iniciativa à lei que trata dos servidores públicos da Prefeitura. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque é o Poder Legislativo querendo intervir na ordem administrativa do Poder Executivo. E isso é inconstitucional. Aí é possível ingressar com a famosa ADIM, que eu cito lá no vídeo do preâmbulo e que a gente vai ver lá no artigo 102 da Constituição. E é possível que essa lei seja entendida como nula, tá? E essa lei vai ter que vir de iniciativa do Poder Executivo. Não pode o Legislativo simplesmente ter ideia de fazer essa lei e fazer. Mas também nos próximos vídeos, lá na frente, vai demorar um pouco, porque vem por aí o artigo 5º. O artigo 5º é bem longo. Mas depois que a gente passar os artigos 5º e tudo mais, a gente vai chegar lá nas competências e a gente vai ver que é competência do Executivo dispor sobre os seus servidores, tá? Então, quando invade a competência de um poder, é possível entrar com a ADIM. Então, são normas que a Constituição previu para que um poder jamais intervenha no outro, mas que se complementem, como, por exemplo, o Legislativo é responsável por fiscalizar o Poder Executivo. São formas de complementação. E cabe ao Judiciário também intervir, como, por exemplo, obviamente que não de iniciativa própria, mas quando ele é provocado, ele pode rever os atos administrativos da administração pública do Poder Executivo e também atos administrativos do Legislativo. Não podemos esquecer, antes de terminar o vídeo, que, paralelo a esses três poderes, temos também o Ministério Público, que a gente vai ver no artigo à parte, lá na frente da Constituição. Ele é que é o responsável também, um dos responsáveis, obviamente, por provocar o Poder Judiciário para que ele controle os atos legislativos. Então temos o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, e criem aí um linkzinho dentro da cabeça de vocês para aparecer Ministério Público, tá? Que ele também é uma forma de poder. Está relacionado ao Poder Executivo, obviamente, mas ele também funciona de uma forma autônoma. Ficamos por aqui no vídeo de hoje, foi um vídeo um pouco mais longo, mas é um artigo completo, então já animem-se, porque o próximo já é o artigo 3º. A gente ficou tanto tempo no artigo 1º, né? Mas animem-se, porque o próximo já é o artigo 3º. Vamos nessa, valeu, falou!